A única coisa que parece necessária é uma harmonização de tudo que coloca cada coisa em seu lugar, em sua relação verdadeira com todo o resto, de modo que a unidade total possa se manifestar harmoniosamente. Se nós descemos deste nível, de acordo com minha experiência, não se entende mais nada e todos os argumentos são de igual valor, na estreiteza e limitação que anulam todo o seu valor real. Cada coisa em seu lugar, em harmonia com todo o resto, e então nós podemos começar a entender e a viver. E ela faz um outro silêncio. Sente-se que um único movimento, por pequeno que possa ser, por insignificante que possa parecer, que está em harmonia com esta verdade, é de mais valor do que os argumentos mais maravilhosos. Deixa uma única gota de luz brilhar em você, e ela será mais efetiva em dissolver a escuridão do que as mais belas conferências no mundo sobre o que é a luz ou o que ela pode fazer. Bom, então vamos recomeçar mais uma vez e talvez ver mais em detalhe o que é dito. Então, o começo indireto foi que ela tinha lido uma parte de A Vida Divina, um texto, um trecho, que se falou que havia os argumentos dos intelectuais contra o surgimento de uma espécie mais alta, além da humanidade. E então ela comenta e diz, todos esses argumentos ocorrem num campo em que vocês, dirigindo-se aos alunos, discípulos, comumente não vão, não é? É um domínio que não é familiar a vocês. Quer dizer, primeiro, lá no ashram realmente, vamos dizer, a questão de uma consciência intensificada, aprofundada, ampliada, mudada é a primeira questão. Mas isto não implica num treino intelectual. Então os intelectuais no ashram são raridades, especialmente entre as crianças naturalmente não tem isto. E se nós olhamos para nós, a nossa humanidade, devemos dizer a mesma coisa. Então, realmente intelectuais tem poucos, que tem poucas pessoas com a mente tão alta ou brilhantemente desenvolvida que possa ser chamada um intelectual. A maioria das pessoas tem uma mente mais ou menos equipada e mais ou menos capaz para coisas de tamanho de classe média só.
E de fato, diz ela, é um domínio muito especial e logo coloca uma avaliação bem longe da ação ou de qualquer realização prática. Quer dizer, aquele que é realmente intelectual por excelência, ele normalmente, como ele diz depois, não é um homem de ação. Ele não realiza praticamente. Ele prefere, sobretudo, falar sobre as coisas, olhar as coisas, remexer as coisas na cabeça, planejar, projetar, filosofar e mil coisas. Mas a própria realização prática interessa bem pouco. E assim, então, ela diz, sempre me pareceu que se poderia pegar qualquer ideia, a mais absurda, a mais errônea, a mais falsa, e usá-la como ponto de partida para um argumento, e através da lógica intelectual conseguir provar que esta ideia é totalmente verdadeira, simplesmente pelo poder de argumentação. Isso é totalmente real. Quantas vezes que uma pessoa ou nós mesmos expomos uma ideia a uma pessoa, uma outra pessoa, a um grupo, e de repente vem de lá uma outra argumentação, uma contra-ideia, que a nossa mente prova que realmente o que pensamos é totalmente errôneo. E num instante viramos totalmente o leme e nos encaminhamos na outra direção, com maior facilidade. Então, o que antes parecia assim, a coisa do mundo e a ideia verdadeira, agora caiu totalmente. E uma outra coisa que nunca pensamos, o que achamos absurda antes, pela argumentação dada, nos parece totalmente verdadeira. Isso é o comum. Isso é. E então, diz ela, é bastante notável que estes são dois campos da atividade humana, quer dizer, a ação de um lado, a especulação intelectual do outro lado, que comumente se encontram com dificuldade ao mesmo tempo na consciência. E é bastante incomum que um homem com uma mente especulativa altamente desenvolvida seria também um homem de ação. E, do outro lado, que um homem de ação pudesse se sentir à vontade no intelecto especulativo. Isso é muito verdadeiro, muito claro. Acontece, mas são exceções, como ele diz. Então, quando se tem uma inclinação essencialmente prática para realizar coisas, então sempre se sente que essas especulações, argumentos, deduções, são uma ocupação mais ou menos interessante para gente que não tem muito a fazer. Mas, diz ela logo, não ouso dizer isso assim muito publicamente, porque isso não é apreciado pelos intelectuais. Mas sempre me parecia que isto era ou é um exercício de ginástica muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento mental, mas sem muito resultado prático. Do outro lado, se você escuta pessoas com uma tendência abstrata de mente, elas lhe dirão que ginástica física é uma ocupação totalmente fútil, sem nenhum resultado prático. Dizendo então qual é a utilidade de fazer ginástica, é só um exercício para seus músculos, e por que então nós não deveríamos exercitar nossos músculos mentais como vocês exercitam os músculos de seu corpo? E diz ela, então, nesta região da argumentação mental, eles têm toda a razão. É totalmente isso. Os dois argumentos têm igual valor.
Então ela diz, então aí nada pode ser feito. Lutando um com o outro, neste campo e com os mesmos, no mesmo nível e com armas da mesma espécie, mesma natureza, quer dizer, intelectualmente, então, aí nada é feito. Então, para mim, a solução não está nisto. Ela está, algures, em qualquer outro lugar. E aí, então, ela mergulha para dentro de si para encontrar o que ela sente ser a solução. E a partir daí a coisa toma um rumo tão inesperado que parece que o que foi antes colocado dito não tem realmente nenhuma realidade, nenhuma vida. Então ela diz, tão logo que se está convencido que há uma verdade vivente e real. Quer dizer, não uma verdade abstrata, não verdade como um assunto filosófico que deve ser discutido, explicado, aprofundado, etc, etc, desenvolvido intelectualmente, mas uma verdade que tenha vida e que seja real, ou que só pode, através da vivência, ser experimentado. Então, tão logo que se está convencido que há uma verdade vivente e real, procurando expressar-se num universo objetivo. Objetivo, certamente, material. A única coisa que parece ter alguma importância ou valor é entrar em contato com esta verdade, identificar-se com ela tão perfeitamente quanto possível e não ser mais nada a não ser um meio de expressá-la, de torná-la cada vez mais viva e tangível, de modo que possa se manifestar cada vez mais perfeitamente. E aí, assim, uma coisa muito grande e muito complexa é dita. Porque aí justamente, aí não tem mais não tem mais outro acesso ao que é dito a não ser o acesso do ser, o acesso ao pelo ser, quer dizer, pela verdade de seu próprio ser, pela sinceridade de seu próprio ser, pela sinceridade de sua busca. Como eu disse, tão logo que está convencido, quer dizer, que se tem a certeza dentro de si, não mentalmente, a partir de Sri Aurobindo, ou da mãe, ou o que for, ou de Cristo, o que for, de que há uma verdade vivente e real, uma verdade que pode ser experimentada vivencialmente, e que é real para a pessoa, tão real que ela prefere eventualmente deixar marido, deixar filhos, deixar fortuna, deixar a cidade, deixar seu país, deixar qualquer coisa para poder servir a esta verdade, tão real, tão viva, tão necessária. Deixar qualquer preocupação com seu bem-estar, com seu desenvolvimento, deixar qualquer preocupação com qualquer coisa deste mundo. É só como ela diz. Então,
ver que a única coisa que importa ou tem alguma importância ou valor é entrar em contato com esta verdade, identificar-se com ela tão perfeitamente quanto possível. Quer dizer, não até o ponto onde para mim for interessante. Aí vou encaixá-la na minha vida como eu tenho. Então, um tanto lugar para isto, um tanto para isto, um tanto para isto, e também um lugarzinho para esta verdade. Ela também, afinal, é parte de minha vida. Não. Identificar-se com ela tão perfeitamente quanto possível. Tão totalmente, tão detalhadamente, tão... não admitindo que haja algum ponto onde esse contato possa parar, mas ter a coragem de ser arrastado para dentro dela, ser arrastado através dela. Preferir desmaiar, morrer, cair doente, ser não bem visto, não bem quisto por pessoa alguma, o que for, ficar maluco, do que não conseguir seguir neste contato até o coração da verdade. E assim então, um dia, não ser mais nenhuma coisa a não ser um meio de expressá-la, de torná-la cada vez mais viva e tangível. Torná-la mais viva e tangível através de sua própria pessoa. Não tem outro jeito, outro meio. Não através de escrever coisas bonitas, ou falar coisas bonitas, ou... Isto é justamente do outro lado, na outra página. É intelecto, é mente. Mas de ser isto. E através de sua presença, força, identidade, loucura, fazer as pessoas perceber que existe uma outra coisa do que as coisinhas que cada um cultiva e acolhe a seu coração. De modo que ela possa então ser manifestada cada vez mais perfeitamente. Perfeitamente não seria dizer que ela deve ser uma verdade brilhante ou brilhantemente bela. Se ela quiser se manifestar assim, ela o fará. Mas perfeitamente quer dizer, ela não deve ser distorcida através de nada. E não ser distorcida quer dizer, mesmo eu tenho que me despojar a pessoa que se propõe a isto, e não posso mais insistir que meu jeito que ofereço seja aquilo que serve ou sirva à manifestação da verdade. Com isso estou oferecendo uma camisa que eventualmente não é do gosto dela. Ou no mínimo que esconde o próprio corpo dela. Então perfeitamente ao meu ver quer dizer isto. Nuamente, diretamente. E então, para expressar esta verdade, todas as teorias, qualquer uma, todos os princípios, qualquer um, todos os métodos, qualquer um, aí pode ser intelectual ou não intelectual, prático ou não prático, poesia, uma matemática, qualquer coisa. São bons, mais ou menos. O único critério que é colocado, então, é se tem capacidade de expressar esta verdade. Se não tiverem esta capacidade, podem ser coisas maravilhosas, divinas. Não tem valor. Não tem valor. E à medida que avançamos neste caminho, se nós vamos além de todos os limites da ignorância, que é o que nos envolve a humanidade toda, nós nos tornamos conscientes de que a totalidade, ela frisa, é aqui em itálico, quer dizer, ela deve ser dita assim com muita intensidade, que a
totalidade desta manifestação, sua inteireza, sua integralidade, é necessária para a expressão desta verdade, que nada, outra vez, em tipo diferente, nada pode ser deixado de lado. E que talvez não haja nada mais importante ou menos importante. Então, outra colocação muito forte, muito absoluta e muito angustiante para a maioria das pessoas. Então, à medida que se avança neste caminho de se prontificar para ser instrumento da verdade, se vai realmente além dos limites da ignorância. Se não se para de dizer, bom, até aqui eu sei, e o que eu sei eu já ofereci, é isso mesmo e mais não posso, então aí só mostra que sou ignorante totalmente e reconheço os limites da ignorância. E não quero ir, não. Então, se vai além dos limites, realmente tendo fé de que nada é impossível. E se eu quero e sinto que devo, que eu posso. Então, nós nos tornamos conscientes de que é a totalidade desta manifestação que é necessária para a expressão desta verdade. Então aí justamente começa esta coisa pouco cômoda e pouco agradável de que eu não posso mais cuidar de minha felicidade e que eu tendo realizado a minha harmonia comigo e meu mais próximo ambiente, não conta nada, não vale nada se isto não estiver em harmonia com o resto. E se no resto há coisas não resolvidas, o que há milhares, há milhões, então que eu estou fazendo uma coisa falsa, totalmente. Eu cuidando de mim, e me fazendo bonito, e belo, e inteligente ou não inteligente, tanto faz. E deixando o resto ser o resto. Tudo falso, tudo errado. Quer dizer, a consciência da totalidade deve ser tão forte que não dá como dormir bem antes de ter se aberto o mais possível e realmente agora não mais conhecer limites. Por diz ela, a sua inteireza, a sua integralidade é necessária para a expressão desta verdade. Quer dizer, esta verdade não é mais uma verdade individual, talhada segundo minha figurinha pequenininha, ou segundo a figura de minha família, ou segundo a figura de meu país, ou de minha época, o que for. Tem que ser o todo. E, consequentemente, se deve ser o todo, diz ela, então nada pode ser deixado de lado. E a partir do momento que eu digo que nada pode ser deixado de lado, então é óbvio que não tem nada mais importante ou menos importante. Então não posso mais dividir as coisas. Quer dizer, bom, isso aqui tem muita importância, isto é em primeiro plano. Isto aqui podemos deixar, tanto faz, você faz, não faz, é pouco importante, pouco interessante, pode deixar. De algum jeito. Não, impossível. Se é totalidade, então cada coisa merece, cada coisa carece o nosso cuidado, nossa consciência, nosso acolhimento. É a única coisa, diz ela, que parece necessária é uma harmonização de tudo, que coloca cada coisa em seu lugar.
Porque cada coisa que existe só tem uma razão de existir. Ela é necessária para o todo, senão ela não existiria. Nada pode existir neste universo que não tenha sido planejado e que não tenha seu lugar no universo. E ele todo não pode estar em harmonia se qualquer coisa não estiver no seu lugar. É tão claro, tão óbvio. Quer dizer, e isso é interessante como ela define indiretamente o que significa colocar cada coisa em seu lugar. Quer dizer, colocar cada coisa, diz ela aqui, logo em seguida, em sua verdadeira relação com todo o resto. Colocar cada coisa em seu lugar, quer dizer, é o lugar no todo que faz com que esta coisa esteja em harmonia, numa relação verdadeira, como ela diz, com todo o resto. Então, se tivesse um fio não resolvido, um fio de uma relação falsa, ou amarga, ou não satisfeita, ou não satisfatória, ou esquecida, ou anulada, ou fingida, e 5 milhões de fios em ordem e brilhantes, a coisa não estaria em harmonia, não estaria em ordem. E ela, então, é muito radical. É o último ano de conversas, não é? Ela aqui tem 58, 80 anos, não é? 78, 58. Então, se desce, diz ela, deste nível de conformidade com minha experiência, não se entende mais nada. E todos os argumentos são de igual valor, na estreiteza e limitação que anulam todo seu valor real. Que não é, então, vamos dizer, o livro como tal, o valor como tal, não existe. Depende em que nível ele é situado e aplicado. E fora deste nível, aí não tenho o que preferir ou não preferir. Porque o próprio nível não adianta nada. Não constrói, não eleva, não leva para frente. Então a questão seria cada coisa em seu lugar, em harmonia com todo o resto, e então se pode começar a entender e a viver. Sente-se que um único movimento, por pequeno que possa ser, por insignificante que possa parecer, mas que está em harmonia com esta verdade, esta totalidade, esta harmonia total, é de mais valor do que os mais maravilhosos argumentos. Deixa uma única gota de luz brilhar em você. E isto será mais efetivo em dissolver a escuridão do que as mais belas conferências no mundo sobre o que é luz ou sobre o que ela pode fazer. Alguma parte alguém gostaria de ouvir mais uma vez? Ou alguma
colocação. Essa questão da relação verdadeira de cada coisa, cada pessoa com todo o resto, é uma questão que exige bastante honestidade, bastante consciência. Porque é fácil dizer minha verdadeira relação com esta coisa, esta pessoa, esta atividade, este trabalho, é esta. Eu não tenho capacidade, eu não sinto nada por ela. Então aí as coisas estão num nível totalmente pessoal, individual. Isto é o nível, como eu disse, da ignorância. Isto não vale, isto não tem nenhum valor. E a gente passa a vida e não vai resolvendo nada. A questão seria dizer que tanto esta pessoa, esta coisa, essa atividade, quanto eu, com minha vida, estamos igualmente no mesmo universo e igualmente instituídos, colocados por Deus, pelo Divino, pelo Espírito, é uma mesma energia fluindo atrás de nós. E para que o todo possa fluir e possa cada vez mais chegar perto de uma harmonia, eu tenho que resolver no meu âmbito, com as coisas que estão aí, ao meu redor, diante de mim, as pessoas que estão aí comigo. Tenho que resolver o relacionamento de mim para elas. E esse relacionamento não poderia ser nunca eu não posso, eu não gosto, ele não gosta, ela não gosta. É uma coisa que não sei fazer, ou não vejo sentido para isto, ou não tenho paciência para isto, ou não tenho capacidade para isto. Até certo ponto eu tentei, mas agora fechou o negócio. Não quero mais. Tudo bem. Então, tudo prova ignorância. Ignorância sobre o verdadeiro fluxo das coisas entre nós e as coisas e as pessoas. Quer dizer, se não se vence seu ego, que aí unicamente fala, sua própria comodidade, então nem adianta ainda ler isso aqui e falar sobre coisas assim chamadas espirituais ou interiores. Isso está-se ainda analfabeto totalmente. E não está se querendo fazer um trabalho que é o trabalho primário. Limpar a sua própria casa a si mesmo. E tentar tirar o entulho e ser limpo, aberto para qualquer um e qualquer coisa. Mas não fazer suas seleçõezinhas e também sempre ressaltar as antipatias e o que tiver. Aí, a problemática. Aí, é outro nível ainda. Isso não quer dizer, aí a mãe e Shelby são muito claros, não? Que não se deveria perceber isto. Perceber que com essa pessoa, vamos dizer, aqui é um negócio que tranca. Eu nem consigo falar, nem consigo olhar, nem consigo passar assim, reto, não? Dá um negócio em mim que não... Certo, devo perceber com toda clareza, devo sim, mas não posso aceitar. Não posso. Não posso. Em vez de tentar fazer desvios, devo, pelo contrário, procurar, pelo contrário, aceitar que a vida me colocou esta pessoa, esta coisa, esse trabalho, que for, e que é uma fraqueza, um fracasso meu, eu não aceitar isso, eu achar que tenho direito à minha harmonia, ao meu equilíbrio. Isso é egoísmo, isso é pequeneza, isso é ignorância. E depois sempre esta coisa que a gente faz com facilidade, vamos dizer,
em um ponto, em uma pessoa, então, uma atividade, um campo, a gente assim flui assim, mas é uma maravilha. É uma maravilha. Não tem nem explicação, nem como descrever isso. Mas com isso, então, parece que adquire o direito de ser seco, chato, pequeno, fechado num outro campo, num outro ponto. Aí, muito fora de ordem, totalmente. E o que atrapalha a nós, vamos dizer, nós, eu digo agora nós aqui, que estamos aos poucos percebendo mais e começando a compreender mais a natureza humana e nossa tarefa e o que deve ser feito, é que, vamos dizer, percebemos em alguns momentos realmente, por dentro mesmo, do resto, a maior parte das vezes, mentalmente apenas. E o que então impede que realmente realizemos o que vemos são os hábitos antigos, são os movimentos antigos, as rotinas. E como elas não querem ir, então a mente inventa seus argumentos para não precisar largar as rotinas. E constrói mil coisas maravilhosas a favor de ficar como se é. Isso é que é o mais difícil, quer dizer, esta insistência cruel, afinal, contra aquilo que em nós quer persistir e prolongar o passado. Isso é o mais difícil. Me lembro, tem esse aforismo de Michel Albino, que a maior tentação para nós é quando Deus Ele mesmo parece se situar do lado do passado, sugerindo a nós, para nós realmente tomarmos partido do lado do passado, porque Deus Ele mesmo, na forma de amor, na forma de beleza, na forma de grandeza, está lá. E parece, então, não sei se é nesse aforismo, mas ele diria num outro, então, mas atrás das nuvens, quem tiver ouvido certo, se ouve a risada de Deus sobre a facilidade com que entramos na armadilha dele. Porque Deus é só futuro, Ele é só o novo, Ele é só a criação, Ele é só a construção, Ele é só o progresso. Em sua parte essencial, Ele é o novo a todo momento. Casa Sri Aurobindo, Centro, São Paulo, 7 de janeiro de 1985. Rolf lê e comenta uma conversa da mãe com seus discípulos, realizada em setembro de 1957. Mas é muito interessante. Eu penso que vou desenvolver exercícios a partir desse texto. Olha. Então, ela fala diretamente à mãe. As conversas dela, de 57, no caso, setembro. E diz aqui: eu recebi hoje uma questão, uma pergunta sobre uma frase que usei em 14 de agosto, a véspera do aniversário de Sri Aurobindo. E essa questão me parecia interessante porque era sobre
uma destas frases antes crípticas, críptico é de cripta, quer dizer, algo oculto, escondido, que são quase ambíguas, estas frases, através de uma simplificação. E esta frase, então, era pretendida ser assim, de modo que cada um pudesse entendê-la de acordo com seu próprio plano de consciência. Eu já lhes falei várias vezes desta possibilidade de entender as mesmas palavras em diferentes planos. E estas palavras eram intencionalmente expressadas com uma simplificação deliberadamente vagas, precisamente para que pudessem servir como veículo para a complexidade do significado que eles tinham de expressar. Esse significado é um pouco diferente nos diferentes planos, mas ele é complementar. Ele é apenas realmente completo quando somos capazes de entendê-lo em todos estes planos simultaneamente. A verdadeira compreensão é uma compreensão simultânea em que todos os significados são percebidos, apanhados, entendidos ao mesmo tempo. Mas para expressá-los, como nós temos uma linguagem muito pobre a nosso dispor, somos obrigados a dizê-los, os significados, um após outro, com muitas palavras e muitas explanações. É o que farei agora. Então, a questão é sobre a frase que eu falei do nascimento de Sri Aurobindo, e era na véspera de seu nascimento, na véspera de seu aniversário, e eu chamei esse nascimento um nascimento eterno. E então alguém me perguntou o que eu quis dizer através de o por eterno. Naturalmente, se toma as palavras literalmente, um nascimento eterno não significa muita coisa. Mas vou explicar como pode haver, e de fato há, uma explicação ou compreensão física, uma compreensão mental, uma compreensão psíquica e uma compreensão espiritual. Fisicamente, significa que as consequências deste nascimento durarão enquanto a Terra durará, ou durar. As consequências do nascimento de Sri Aurobindo serão sentidos através de toda a existência da Terra. E por isto o chamei eterno, um pouco poeticamente. Mentalmente, é um nascimento a memória do qual, a lembrança do qual, durará eternamente. Através de todas as idades, o nascimento de Sri Aurobindo será lembrado, com todas as consequências que teve. Psiquicamente, é um nascimento que recorrerá eternamente, de idade em idade, na história do universo.
Este nascimento é uma manifestação que toma lugar periodicamente, de idade em idade, na história da Terra. Quer dizer, o próprio nascimento é renovado, repetido, reproduzido, trazendo cada vez, talvez, algo mais completo e mais perfeito, mas é o mesmo movimento de descida, de manifestação, de nascimento num corpo terrestre. E finalmente, do ponto de vista puramente espiritual, poderíamos dizer que é o nascimento do Eterno na Terra. Porque cada vez que o avatar é a corporificação do Divino na Terra, toma uma forma física, é o nascimento do Eterno, Ele mesmo, na Terra. Tudo isto contido nas duas palavras, nascimento eterno. Então, concluindo, eu aconselho a vocês futuramente, antes de se dizerem a si mesmos: ora, que significa isto? Não entendo nada disto. Talvez não foi muito bem expresso. Vocês deveriam dizer a si mesmos: talvez eu não esteja no plano onde eu estaria capaz de compreender. E tentar encontrar atrás das palavras algo mais do que meras palavras. Aí está. Penso que será um bom assunto para nossa meditação. Então, ela começa a dizer que recebeu uma pergunta sobre uma frase que ela usou na véspera do aniversário de Sri Aurobindo. E achou isso interessante, porque a própria frase ela chama de uma frase críptica, quase ambígua, porque é muito simples. Mas nessa simplicidade, simplificação, como ela diz, um conteúdo imenso está encerrado. E que ela própria diz, ela formulou isto de tal maneira que cada um pudesse, cada um no seu ponto, plano, grau de consciência, entender alguma coisa. Se eu tivesse formulado com muita precisão, então ou se entende o sentido, como é formulado, ou não se entende. Então estava dizendo, se um pensamento, uma frase, é formulada com muita precisão, exatamente dando a forma exata ao pensamento, em cada detalhe, em cada minúcia, então ou a pessoa entende ou não entende. Se ela estiver no mesmo plano, nível, pode entender. Se não estiver, não entende nada. Mas se um grande conteúdo é revestido de uma forma bem simples, então é possível que muitas pessoas, muitas mentes, podem aproveitar esta formulação. Cada um no seu nível, grau, entende alguma coisa. E ela diz depois, muito interessante, que a verdadeira compreensão só ocorre quando se é capaz de entender todos os significados simultaneamente. Então, como que, estando desperto em sua antena, em sua recepção, em todos os níveis possíveis, existentes. Aí então se tem como que a gama inteira que de repente soa.
O que ocorre conosco, diz ela, que para então explicar isto com nossa linguagem é muito pobre, muito pouca realidade oculta dentro dela, mas muito precisa. Então o que é necessário então pegar cada palavra e cada significado, explicar um após outra com muitas palavras explicativas. Então que ela faria isto para dizer o que ele quis dizer com eterno nascimento. Ele diz que em si eterno nascimento não diz muita coisa. Mas que ela então ia explicar isso em 5 planos. 4. Uma explicação, uma compreensão física, uma compreensão mental, uma compreensão psíquica e uma compreensão espiritual. E então ela dá as explicações que então lerei a seguir. Agora, não sei se realmente para nós e para todos nós essas 4 explicações e 4 sentidos são bem distinguíveis. Talvez não sejam, porque a nossa mente é muito pouco treinada e muito pouco capaz de fazer distinções mais sutis, mais profundas. Então, como no fim diz, por favor, não culpe aquele que fala as coisas, mas culpe a si mesmo, que sua mente não está treinada o suficiente. E não diga que a coisa não foi bem expressa. Se você não entende, é sua própria pobreza. Então, fisicamente, ela diz, significa que as consequências desse nascimento durarão enquanto a Terra durar. Que bem, termos bem concretos, reais. Enquanto esta Terra fisicamente existir, as consequências do nascimento de Sri Aurobindo serão perceptíveis, visíveis, se efetuarão inevitavelmente na vida como ela está. Então aí ela diz, falei talvez um pouco poeticamente, porque afinal a Terra não vai durar eternamente. Ela ocorre dentro do eterno. Mas, ora, mentalmente, é um nascimento do qual a memória, a lembrança, durará eternamente. O plano mental não é o plano físico. É um plano que também pertence à composição deste universo. Mas existe, possivelmente, além do universo, com toda certeza. É um plano de consciência. E consciência é o que é eternamente. Então, mentalmente, esse nascimento será lembrado eternamente. Através de todas as idades, será lembrado com todas as consequências que ele teve. Em termos psíquicos, é um nascimento que recorrerá eternamente de idade em idade na história do universo. Quer dizer, as almas se revestem sempre de novo de corpos. Quer dizer, o próprio nascimento é renovado, repetido, reproduzido, trazendo cada vez, talvez, algo mais completo e mais perfeito, mas é o mesmo movimento de descida, de manifestação, de nascimento num corpo terrestre. Quer dizer, é uma grande alma divina que desceu e nasceu num corpo terrestre. Sri Aurobindo não veio de baixo. E finalmente, do ponto de vista meramente espiritual, poderíamos dizer que esse nascimento é o nascimento do eterno na Terra.
Porque cada vez que o avatar, a corporificação do divino, em termos diretos, como Cristo é considerado por eles um avatar também, toma uma forma física, é o nascimento do próprio Eterno na Terra. Isso é interessante, enquanto o cristianismo se defende fanaticamente contra qualquer contra a possibilidade que haja ao lado de Cristo um outro Filho de Deus nesta mesma pureza e essencialidade na humanidade, o hinduísmo abre mão com maior naturalidade, dizendo que naturalmente Cristo, entre outros, é também uma encarnação do divino. Então, entre nós a estreiteza fanática é lá uma amplitude generosa que tenta ver a verdade onde ela aparecer. Então, tudo isto, diz ela, é contido nas duas palavras eterno nascimento. A questão física, que a própria Terra será beneficiada, como ela existe como um planeta físico, mentalmente, que será lembrado enquanto o plano mental existir, psiquicamente, que ciclicamente esse nascimento se renovará sempre de novo, uma porção do divino descerá e fará parte da nossa evolução, parte do nosso mundo, para nos ajudar. Espiritualmente, seria o próprio avatar, que é o próprio Eterno que nasce aqui, em cada avatar. E então, concluindo assim, ela é bem a professora, como ela pode ser muitas vezes, dizendo: olha, crianças, em vez de dizer futuramente, que significa isto? Não entendo nada. Certamente isso não foi bem formulado. Vocês deveriam dizer a si mesmos: talvez eu não esteja no plano onde poderia ou seria capaz de compreender. E então tentar encontrar algo atrás das palavras que talvez seja mais do que meras palavras. Aqui já poderíamos distinguir dois planos naquilo que ela diz, visto assim bem globalmente. A referência a Sri Aurobindo, mais diretamente. E outro, bem universalmente, vendo que cada coisa participa de inúmeros planos, de todos afinal. Então, em vez de 4 planos, ela poderia, sem grande dificuldade, nos mostrar 40 planos, ou 400, ou 4.000. Só se nós não seríamos capazes de seguir esta explanação. E nos confundiríamos miseravelmente. E talvez os slides das madeiras, especialmente, foram uma boa introdução. Justamente mostraram que algo que é considerado só bom para uma lareira, para ser queimado, nó de pinho, pode ser algo tão belo, tão expressivo, como nunca se pensou. Então mostrei um outro plano da mesma coisa. Teria alguma pergunta? Alguém quer ouvir mais uma vez uma formulação de um dos planos que ela coloca aqui? Ou alguma coisa? Como? Que formulação?
ler mais uma vez? Sim. Sintetizar mais uma vez? Ela fala em 4, ela não fala no plano vital aqui. Ela fala do plano físico, do plano mental. Eu penso que no plano físico é incluída a vida. Nosso planeta nosso universo, nosso planeta especialmente, é um planeta físico, com uma vida que se manifesta através do físico. É integrado na matéria. Eu penso que por isso ela não fala especialmente disso. No plano mental, no plano físico seria então como que as consequências diretas, que no fim será uma transformação da própria vida, da própria matéria, através da energia suplementar, que se iniciou com Sri Aurobindo. Então será bem concretamente um dia um outro mundo, com outros seres, em termos bem físicos, concretos, diretos. Então os mentais, como eu disse, seria lembrar esse nascimento com todas as consequências que teve. Quer dizer, só a mente tem o poder da visão, da compreensão, do ver o plano, ver o que ocorreu, ler nisto, combinar os pontos, combinar os dados, compreender. Então, mentalmente, Sri Aurobindo representa um alimento enorme, uma luz enorme para todo mundo. Psiquicamente, a descida de uma porção do divino, de uma alma para dentro de nossa vida, de nossa evolução. Que se não houvesse essas descidas ou a evolução, um dia talvez não conseguiria avançar mais. Sri Aurobindo, a mãe fala assim uma vez, não sei se ela é a mesma coisa, que parece que sempre em períodos críticos de evolução, quando as coisas se aguçam, se confundem, se chegam a um estado inaguentável, insolucionável, que aí então um nascimento importante toma lugar. Assim, Cristo na época dele, o Buda, o Krishna, para colocar aí alguma coisa que na época não é entendida. Cristo foi crucificado, foi recusado, rejeitado totalmente. E Sri Aurobindo também não é muito reconhecido, não. Sobre quem inventou a lâmpada elétrica, tem uma biografia todinha no Mirador Internacional. O Sri Aurobindo não fala, não. Mas daqui a 500 anos será diferente. Então, nesse sentido, sempre em momentos críticos da humanidade, da Terra, da evolução, um ser especial vem com missão especial e um poder especial para poder plantar algo da maneira original e pura que depois possa crescer. Em termos espirituais, não só é algo que o divino manda uma alma, mas é ele próprio, é Deus ele mesmo, é o divino ele mesmo, o eterno que em cada grande ser que vem participar de nossa jornada nasce para nós e está conosco. Então é ele mesmo, em sua forma mais pura. Não totalmente. Eu me lembro que a mãe diz uma vez, sim, Sri Aurobindo é o divino, mas não totalmente. Quer dizer, não o divino todo. É ele em uma determinada forma de manifestação, em uma determinada energia, por assim dizer.
Se ouve isso, não, se pensa isso aí. Quando se lê talvez a mensagem de um dia 15 de agosto, está dito, hoje nós lembramos ou comemoramos o eterno nascimento de Sri Aurobindo. Então se lê assim, nem se para pensar, não? Nem se percebe nada naquele momento. É interessante, eu só percebo agora, não, que eu escrevi um texto sobre aniversário e Sri Aurobindo para a leitura de hoje. Muito interessante. Teria mais alguma pergunta, algum pedido, sugestão?